Pessoal, boa noite. Boa Tudo bem com noite. vo- Tudo bem com vocês? Vamos, vamos dar início então à nossa aula de hoje, né? Nossa terceira aula aí de ciência política. É, cor- a coordenação veio falar comigo e algumas pessoas aí acho que foram falar com eles lá sobre a atividade. Parece que não localizou a atividade da semana passada, alguma coisa nesse sentido. É, Aí então eu fui verificar, eu vi que está ali a atividade das 2 semanas, né, da primeira semana e da semana passada. Só tem um detalhe aí para o pessoal que de repente é do segundo semestre, que tem que dar uma observada. O pessoal do primeiro também, mas é que no semestre passado, quem teve economia comigo, no campo ali tarefa, eu fazia uma descrição e colocava o enunciado da atividade. Esse semestre, nós temos ali o vídeo, o slide, o material de apoio, que daí é o livro, ou algum outro material que o professor for pôr. Depois tem ali arquivo da tarefa e depois tem a tarefa. Então, como tem ali arquivo da tarefa, eu não estou escrevendo, tá, no campo ali da tarefa a descrição, o enunciado, mas tem ali o campo acima e tá como arquivo da tarefa, que daí tem o enunciado. Eu tomei o cuidado também de ver que realmente estão os dois arquivos lá e estão disponíveis para visualização. Se porventura alguém aí Professor, não. Oi, no semestre passado, o professor colocava as atividades também que ficava num campo na lateral, que elas tinham as datas e se era submetido ou não. Era até o Bugarelli e você que colocava. Tem essa possibilidade também de estar fazendo isso. Às vezes a gente até fica mais atento para não perder prazo, porque ajudava muito nós no semestre passado com as atividades que já ficava naquele campo de mensagem ao lado. mas o prazo de vencimento, você fala. Isso, é que as atividades ficava do lado o que era para a gente fazer e o Uhum, prazo dele. Só que uhum. assim que a gente abria o AVA, já ficava na lateral as atividades e os prazos. Aí sempre fazia o Bugarelli e você, que sempre colocava ali como no campo ao lado mensagem. É que, na verdade, assim, pelas alterações que eles fizeram no AVA, eu não sei se tem como fazer isso, tá? Eu até vou tentar verificar depois, mas eles fizeram essas alterações, né? De colocar o arquivo ali e depois ter o campo da tarefa. Pelo que eu entendi, quando você entrava no AVA, ele já mencionava ali que tinha atividade e qual era o Isso, prazo, é isso, né? isso, já ficava ao lado já a matéria e o prazo dela. Aí talvez vou ter que ver com a coordenação, se tem como fazer isso, ou se de repente foi pelas alterações aí, pelas inovações que foi feita no sistema. Eu vou verificar essa informação aí que vocês estão falando, mas
Se for possível, a gente vai voltar a ser feito. Agora, se não for possível, daí, infelizmente, não vai ter como. Tá? Tá ótimo, professor. Eu vou, Obrigada. mas de qualquer forma, eu vou conversar com a professora Angélica, com o professor William, para ver se tem essa possibilidade. Senão, realmente vai ter que ficar entrando, pelo que eu entendi aí, vai ter que ficar entrando semana por semana para fazer esse acompanhamento, né? Apesar que normalmente aí, como a nossa aula é de quarta-feira, o prazo que eu coloco ali normalmente é para vencer na terça-feira. Tá? De qualquer forma, aí né, a gente sabe que tem problemas de conexão, até mesmo às vezes a minha falha. Então, a gente tem aceitado aí as atividades até a semana de prova, mesmo que tenha passado o prazo. Só a prova mesmo, que daí, infelizmente, não tem como fazer essa flexibilização. Não sei, não sei quem tenha feito algum requerimento e tem esse requerimento deferido pela coordenação ou, às vezes, pedir prova substitutiva, né? Bom, e quanto a esse assunto, alguém mais quer fazer algum comentário? Não, Beleza. não, tranquilo, professor. Obrigada. Nada. Estamos aqui para tornar o aprendizado positivo e deixar da melhor forma, da forma mais fácil aí para todos. Na semana passada, então, nós vimos aí os conceitos de política e de ciência política. Nós vimos aí que política é cheia de tudo que tem a relação para com a cidade ou para com o estado, tudo depende aí do ponto de vista do local que nós estamos analisando, né? Na Grécia Antiga eles falavam da polis, hoje nós temos aí a questão do estado, que ele pode ser ou um estado unitário ou um estado federativo, como o exemplo federativo, o Brasil. Então, aí a concepção de política e a concepção de ciência política, que aí é a ciência que estuda os fenômenos políticos, estando esses fenômenos ligados aí, né, ao um deles, por exemplo, o poder, né? Como, como, como nós vamos ver aí, né? Mandato nada mais é do que a pessoa estar ali para realizar o exercício de um poder, e o voto seria a forma de chegar ao poder, né? Ou a estar em um dos poderes do Estado, né? Tanto o mandato, que aí é o tempo que parlamentar ou chefe do executivo fica no exercício do poder legislativo ou executivo, e o voto, né, é a forma pela qual eles chegam nesse caminho, né? E exemplos de fenômenos políticos. E, né, aqui nós fizemos também a diferenciação de filosofia política e ciência política, que a filosofia ela faz o estudo do dever ser, do que deveria ser ou deverá ser, e a ciência política, com análise quantitativa, ela faz a análise do que é ou do que foi, né? Exemplo pegando aí do voto, né? Quantas pessoas votaram no candidato A, quantas votaram no candidato B, né? Aí seria uma questão empírica. E vimos também, né, aí a correlação da ciência política para com as demais ciências, direito, sociologia,
filosofia, economia. Vimos que cada uma dessas áreas do conhecimento, elas influenciaram de uma forma ou continuam influenciando até hoje aí a nossa perspectiva de ciência política. E também, quando vimos ciência política, vimos aí a diferenciação do científico e do senso comum, que temos que afastar a questão do senso comum, né? O exemplo aí do senso comum é eu gosto do candidato A, eu gosto do candidato P, né? Então, expressão de opinião. Então, dando início aí à nossa aula de hoje, nós vamos ver aí então situações, né, que são institutos ou foram e geraram outros institutos que ocorrem o fenômeno político. Então nós vamos ter a sociedade, nós vamos ter a comunidade e nós vamos ter o Estado. No tocante ao conteúdo da aula passada, alguém tem alguma dúvida? Professor, dúvida, não. Eu tô bem perdida nessa matéria. Oi? Eu Dúvida estou abrindo. propriamente dita, não. Eu só tô bem perdida ainda nessa matéria. Não consegui me encontrar nela. Tá baixo, não estou ouvindo nada. Tá melhor? Tá melhor. Não, eu comentei que dúvida eu não tenho porque eu não tô conseguindo me encontrar na atividade, no curso. Ah, entendi. Bom, vamos. Alguém levantou a mão aí. Pode falar? Professor, sobre a atividade, eu fiquei com um pouco de dúvida. Na Hum, aula passada, você tinha falado para a gente ler o primeiro e o segundo capítulo do livro que você tinha falado, né? na verdade, o primeiro e o segundo capítulo, eles fundamentam a aula. Ah, tá. A atividade, então, a dúvida que eu fiquei é que a atividade ela pedia para a gente relacionar a ciência social à ciência política. E até o Isso. segundo capítulo, ele falou de algumas das ciências sociais para São relacionar. aquelas lá mesmo. É só aquelas mesmo, né? Aquelas mesmo, do segundo capítulo. Ah, ok, então. Era essa a dúvida. Mas aí o primeiro capítulo, ele serve também Para para explicar, né? que ele traz ali a concepção de ciência, a discussão de se ramos do conhecimento são ciência ou não. Aí ele traz ali os aspectos filosófico, jurídico e sociológico do que vem a ser a ciência política. Mas a atividade é o segundo capítulo. Tá bom, então. Obrigada. Professor, Então, nós vamos ter aí, né, o primeiro ponto, tá? Aí, inclusive, só para situar vocês, tá? A aula de hoje, ela está no terceiro capítulo do livro do Paulo Bonavides, tá? Eu repostei ele ali, porque toda aula o professor tem que postar um material, mesmo que seja o mesmo material da aula anterior. Então, eu repostei, só que aí a aula de hoje, ela entra aí dentro do terceiro capítulo, tá? Então, nós vamos ter aí, né, uma forma bem superficial, então, que sociedade nada mais é a forma mais ampla possível para se referir a todas as relações
que o homem faz com seus semelhantes. Então, nós vamos buscar lá a questão do Aristóteles, do homem ser um animal político. Então, nós temos aí que o homem ele depende, ele precisa viver em grupos. Então, nós vamos ver aí no decorrer da aula que nós tivemos um grupo que é a comunidade, um grupo que é a sociedade e um grupo que é o Estado. Né? No julgo, na nossa concepção inicial, né, quando se fala em sociedade, nós podemos ter várias concepções, né? Por isso que ele coloca a forma mais ampla, porque daí nós podemos ter modalidades de sociedade empresária, né, limitada, sociedade anônima, nós podemos ter sociedades de pessoas, propriamente dita. Nós tivemos aí, ao longo da história, né, a sociedade capitalista, a sociedade mercantilista. Então, são exemplos aí de sociedade. Tá? Então, o homem ele tem essa necessidade por ser um ser social, né, um ser que depende de relações com outros da sua mesma espécie, que nos diferencia é a fala, então, que nos permite viver nesses grupos de pessoas e ter essa questão política, essa questão social, essas relações. Que, inclusive, nós temos aí o ramo das ciências sociais e a ciência política, dependendo do ponto de vista, é considerada uma ciência social. Aí, tá? No decorrer da história, para a gente conseguir ter um conceito mais técnico ou mais restrito, mais restritivo de sociedade, em que ele conceito mais amplo, mais comum, vamos assim colocar, de sociedade. Ao longo da história, nós tivemos então duas modalidades. Oh, alguém ergueu a mão, desculpa, não tinha visto. Eu, professor, tá ouvindo? Pois não. Sim. Você tinha dito que o fenômeno político ocorre em várias áreas, né? Você citou a sociedade, mas alguns que eu não consegui acompanhar. Você poderia citar de novo, fazendo um favor? Eu estava falando da sociedade, é isso? Isso, você falou que o fenômeno político ocorre em várias vertentes. Aí você falou sociedade e outros que eu não consegui acompanhar, eu queria notar. Aí nós vamos ter os grupos de pessoas, né? Que a gente pode verificar que esse fenômeno ou essas instituições possam existir ou possam ocorrer. Daí é a sociedade, a comunidade ou o Estado. E daí são as modalidades de relação interpessoais, né? Relações sociais, que nós vamos ver na aula de hoje. Daí o primeiro conceito, o conceito mais amplo, menos técnico, não seria menos técnico, né? Mas mais amplo, seria que a sociedade ela possui ali todas as modalidades, toda a amplitude de relações exercida pelo homem com seus semelhantes. Obrigada. E daí, tá? Para a gente conseguir fazer um conceito mais restrito, mais estrito senso, ou mais técnico, talvez, tá? Eu coloco as três hipóteses que talvez técnico não seja o mais correto se utilizar, mas talvez algo mais restrito ou mais estrito senso de sociedade. Nós tivemos duas correntes, duas concepções que tentaram ou que fizeram a sua análise e trouxeram aí então a sua concepção, o seu conceito de sociedade.
Aqui nós vamos ter aí, então, a sociedade organicista, ou a concepção, a linha de pensamento da sociedade de forma organicista, e a mecanicista. E aí eu vou passar nós vamos começar a analisar os conceitos na sequência. Então, nós vamos ter aí a primeira delas, que é o organicismo ou a concepção organicista, que ela trata aí como a sociedade sendo um conjunto, relações mediante as quais vários indivíduos vivem e atuam de forma solidária, com ordem, ao formar uma instituição nova e soberana, nova e superior. Então, por que que eu falo para vocês que essa teoria organicista é a primeira? Então, se nós formos fazer uma análise da história, nós vamos ver ali que com os pensadores greco-romanos, né, os pensadores da Grécia, do período de Grécia, de Roma, eles tinham essa visão organicista. Então, que os homens, os seres humanos, eles tinham a necessidade de viver em sociedade. Então, eles se agrupavam, eles criavam uma nova entidade, e essa entidade, então, era chamada de sociedade. Então, fazendo aqui uma analogia, tá? Nós vamos ter aí como se a sociedade fosse o corpo humano completo e os indivíduos, os aglomerados de células, tecidos, órgãos. Então, eles, para uma forma solidária, buscar aí um bem comum entre todos, né, que é o fim maior aí dessa questão. Partindo do pressuposto que o homem é um ser social, é um ser político, que ele depende dessa necessidade de estar com outras pessoas. Por sua vez, eu vou tratar aqui o mecanicismo, aí nós, tendo as duas concepções, nós diferenciaremos uma da outra para ficar mais fácil da gente compreender, tá? Então, aqui é um grupo derivado de um acordo de vontades, membros que buscam, mediante um vínculo associativo, então aí nós vamos ter um consenso, um conceito mecanicista, né? Então, assim, eu não consigo fazer tal coisa sozinho, porém, mediante um contrato, eu mais vocês conseguimos atingir coisas que eu sozinho não consigo. Então, aí nós teríamos uma questão social, né, uma sociedade na questão mecanicista, né, tendo aqui, então, a principal diferença que na primeira, né, na questão organicista, nós vamos ter aí uma questão que seria orgânica, então que o homem depende, né, ele necessariamente vai viver em sociedade. Então ele vai se unir com outras pessoas porque ele precisa daquilo para sobreviver. Se ele não viver em sociedade, se ele viver sozinho, ele não consegue. Já a teoria mecanicista, ela nos coloca aí o quê? Um acordo de vontade. Então, eu
realizo as minhas atividades de forma normal, de forma sozinha, na verdade, de forma independente, talvez seria aqui a principal relação, o principal termo, e aquilo que eu for incapaz de fazer de forma independente, eu busco me associar com outras pessoas para atingir aquilo que eu não consigo atingir sozinho. Então, a primeira, a gente vê que a gente tem o todo e os seres humanos são partes necessárias desse todo. E, na segunda, os seres humanos que se unem buscando os seus interesses, né? Buscando resolver os seus problemas que eles não conseguiriam resolver. Tá? São as duas linhas de pensamento. Se nós formos parar para analisar, a primeira, então, que é a organicista, que eu falei para vocês, dos pensadores mais clássicos, mais antigos, e essa questão mecanicista, ela seria talvez dos tempos aí do iluminismo, quando nós falamos o quê? Que o ser humano ele precisa fazer um contrato para viver em sociedade para com os demais. Né? Uma teoria, inclusive, aí do surgimento posterior do Estado. Então, eu abro mão de determinada circunstância, de uma determinada independência ou de uma determinada liberdade, para que a gente possa se associar, para que a gente possa viver em harmonia. De qualquer forma, tá? Nós vamos chegar aí num comando final, que é a sociedade é uma forma de relações interpessoais, né? Como tinha falado para vocês lá que aquele conceito de forma inicial era amplo, né? A gente vai tentar buscar um conceito mais restrito, mais estrito, talvez a gente encontre dificuldade em conseguir visualizar qual dessas duas teorias, dessas duas concepções seja a mais correta. Então, aí, nós vamos ter, então, uma concepção de sociedade como a ação conjunta e racional dos indivíduos em uma ordem jurídica e econômica, né? Que aqui, se nós formos levar em consideração, nós não temos laços fortes, laços aqui talvez de afinidade, levando em consideração como um sentimento. Tá? Aqui talvez seja o principal ponto em que nós vamos falar da diferença entre sociedade e comunidade. Que daí a comunidade ela vai exigir
existência de formas de vida e de relação social onde impera uma solidariedade com vínculos psíquicos, né? Aqui talvez a gente pode colocar em um vínculo afetivo, emocional, sentimental, tá? Então, colocando aí talvez, tá? A sociedade, ela se originou em momento histórico posterior à comunidade. Então, nós podemos pegar aqui que a comunidade é uma família, né? Então, pais e filhos. E nós vamos ter aqui uma relação, podemos até aumentar aí, podemos pôr pais, filhos, nora, algum outro parente, nora ou genro, né, dependendo de ser filho ou filha. Então, pessoas aí que efetivamente você tenha laços de afinidade, laços emocionais, até porque, né, a comunidade ela não possui, como eu tinha dito para vocês, que a comunidade ela é algo racional. A comunidade ela vai ser algo mais irracional, então vai ter esse vínculo entre as pessoas. Então, nós vamos ter aí um grande diferencial, tá? Que na comunidade nós vamos ter uma vontade que é uma vontade essencial. Na sociedade ela já vai ser algo mais arbitrário. Por isso que a gente fala aí, né, que a primeira comunidade, ela possui mais vínculos, ela é mais irracional, e na segunda, mais racional, estar nos vinculando aí, seja por questões jurídicas, ou políticas, ou econômicas, propriamente ditas. Por isso que muitos dos livros de ciência política que eu andei dando uma lida, muito pouco eles falam sobre questão de comunidade, tá? Traz mais aí a questão da sociedade e do Estado, que daí a sociedade ela vai ser o vínculo intermediário quando nós vamos falar de indivíduo versus Estado. Então nós vamos ter aí a sociedade. Então aí nós podemos colocar, né, de acordo com o próprio Paulo Bonavides, ele faz uma menção ali que a comunidade é a sociedade, né, está. Então a primeira aí, ela é um organismo, se nós formos fazer uma comparação, uma alegoria, e o segundo, um contrato, tá? Por isso que nós vamos ter essa Professor, necessidade de fazer essa diferença. Então, nós professor, podemos colocar aí como um exemplo, tá? O exemplo que eu já dei, de comunidade, o exemplo mais clássico seria a família, porque cada membro da família vive para proteger um ao outro, né? Você tem ali uma relação, um vínculo que seja emocional, um vínculo psíquico, um vínculo de afinidade. Numa sociedade, como nós já temos questões políticas, econômicas, professor, o senhor está dizendo que nós não vamos ter emoções, essas questões numa sociedade? Não, você pode até ter, só que em uma sociedade, nós vamos ter mais a questão, né, da sociedade, como um exemplo, né, a sociedade civil, podemos colocar aí, organizada,
né, que são entidades que são formadas por indivíduos, por pessoas que possuem interesses em comum, sendo principalmente esses interesses, né, econômicos, políticos, jurídicos. Então, você vai ter essa questão. Por isso que ele coloca aí que é uma vontade mais obrigacional na sociedade, e na comunidade ela já é algo mais natural, vamos assim colocar. Bom, aí então, né, visto aí então as concepções de sociedade e a sua correlação, a sua diferença para com comunidade, nós podemos traçar então essa questão da sociedade e do Estado, tá? Então, falando do Estado, né, ele, vocês estão tendo, acredito eu, que o professor de constitucional, a teoria geral do Estado. Então, aqui eu não vou me aprofundar tanto na evolução do Estado, mas sim para a gente ter algumas concepções para a gente poder trabalhar, até porque a ciência política ela exige bastante coisa do Estado, que é o principal foco aí de fenômenos políticos, de instituições políticas. Então, nós vamos ter que o Estado ele evolui dessa questão de sociedade e que nós temos tendo que viver de uma forma mais complexa, principalmente com os pensadores ali Hobbes, Locke, Rousseau, falam de Estado, né? Seja pelo Estado monstro colocado por Hobbes, seja aí pela questão do Estado mediante um contrato. Nós temos aí o surgimento do Estado, então, para que esse ente despersonalizado ele venha promover a paz, a harmonia entre os indivíduos, para que a gente possa ter uma ordem maior, né? Um ordenamento jurídico que seja melhor gerido, que as pessoas tenham aí seus direitos, seus deveres, porém, tudo conforme demanda decorre, né, a princípio do estado de natureza, do poder divino, ou seja, aí do poder que emana do soberano ou das formas separadas de poderes do Estado. Então, nós vamos ter toda essa situação. Daí nós podemos ter aí a concepção jurídica de Estado, que é mais ou menos essa questão que eu trouxe, né, que é onde ocorre o exercício da legislação, da legislatura, realizada pelo poder soberano, seja ele diretamente do soberano ou pelo soberano representando outras pessoas, né? Seja pelo poder direto ou pelo poder indireto. Nós vamos ter aí também que esse poder é feito num determinado território, que é um território que se une, que até então nós tínhamos vários pequenos condados ali dos nobres, então para que o rei tivesse toda a soberania em cima do seu território ali, daqueles nobres, então se criou um território e um povo. Então nós vamos ter aí três elementos desse Estado, que seria o elemento pessoal, o elemento
espacial, e o elemento, que são os dois elementos materiais, e o elemento formal, que é o elemento do poder ou o elemento da soberania, no cunho visto pelo aspecto jurídico. Pelo aspecto sociológico, político, aí nós vamos ter que, então, o Estado é o mecanismo pelo qual aquele que é o mais forte, que detém o poder, ele exerce o poder sobre o mais fraco. É uma concepção inicial sociológica que, na minha concepção, não é tão precisa, mas ele também traz aí, então, a questão do elemento da existência de um poder, que aí, com a evolução, nós vamos ter talvez um ponto mais adequado, mais correto dentro da teoria de Max Weber, e daí ele vai colocar que o Estado, ele possui o monopólio legítimo do uso da força, ou seja, do poder, em um determinado território, onde vive um determinado elemento pessoal. Então, nós vamos ter aí também, tá, os mesmos elementos que nós vimos no aspecto jurídico, no aspecto sociológico político, que daí nós vamos ter toda essa discussão, né, que surge principalmente ali com Karl Marx, dessa questão do Estado ser onde o burguês, né, o que detém aí todo o aparato, ele impõe a sua vontade em cima do proletariado, daquele que não detém o poder. Então, do forte perante o fraco. Talvez na época, né, que se foi feita a teoria, talvez era a melhor forma de se expor aquela situação. Como eu mencionei para vocês, na minha concepção, é, hoje talvez não seja tão precisa, esteja errada, tá? Só digo que na minha concepção talvez não seja tão preciso a gente utilizar essa questão de dominante sobre o dominado ou forte sobre o fraco. Mas sim aí a expressão de Weber, que é o monopólio legítimo dos meios do uso da força. Que força é essa, professor? Bom, então só o Estado ele pode utilizar aí a força física, só o Estado pode, mediante devidas proporções, utilizar da violência. O policial talvez bater em alguém, vamos colocar um exemplo aqui, é um uso da força física, só que ele é um agente do Estado, do poder público. Então, ele teria essa legitimidade e esse monopólio. Então, pegando aqui uma sociedade civil, ela não pode exercer esse poder. É uma empresa, ou uma ONG, ou a sociedade civil organizada, para próprio meio de fiscalizar o Estado, como é o Observatório Social em Maringá, por exemplo aí, eles não podem utilizar desses meios de força física, de força bruta, né, que é o chamado poder político, pela teoria do poder. Nós vamos ver nas próximas aulas, que aí é reservado o seu monopólio legítimo ao Estado. Então, se alguém utilizar isso de forma não ser o Estado, vai ser de uma forma ilegítima, de uma forma que viola aí o próprio poder do Estado de criar a legislação, né? Acaba de uma forma direta ou indireta violando os institutos jurídicos existentes no país. Aí, então, nós vamos ter três principais elementos do Estado, que é o elemento formal, o poder ou a soberania. Nós vamos ter o elemento pessoal,
povo ou população, nós vamos ter o elemento espacial, que é o território. Tá? Parte da doutrina nos coloca ainda que nós teríamos um quarto elemento, tá? Que esse quarto elemento seria um elemento teleológico, que seria o elemento fim. Qual a finalidade deste Estado? Então, aí, trazer a paz, a justiça social, o bem comum, né? Concepções que nós temos hoje do para quê, do porquê e do para quê o Estado existe. Então, nós teríamos aí esse quarto elemento, tá? Que seria um elemento tido talvez como um mais novo aí. Em alguns lugares, inclusive, não se fala desse quarto elemento, se fala só dos elementos clássicos, que daí seria populacional, ou o elemento pessoal, o elemento espacial e o elemento poder, ou soberania. Que aí alguns colocam, né, que nessa soberania teria aí também o governo, né, as formas de governo, os regimes de governo, eles estariam vinculados aí à soberania. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento a fazer sobre essas questões? Só um adendo antes, tá? Só reiterando aí o que eu falei no começo da aula. De repente, para quem chegou depois, acabou não pegando o aviso que o professor fez. A coordenação veio falar comigo para ver a questão das atividades, que parece que vocês não estavam encontrando. Aí eu verifiquei que as atividades realmente estão postadas, estão visíveis. Aí a colega levantou para mim a questão de que semestre passado, né, quem teve economia comigo, é fácil de visualizar. No AVA já aparecia uma aba lateral ali com as atividades pendentes, acho que da minha disciplina e de mais uma. Então eu vou verificar se tem como voltar a ter essa questão ou não. Se não tiver, infelizmente, aí vai ter que ficar entrando semana por semana. Como já reiterando, né? A questão aí de vocês poderem postar, quem não conseguiu postar por qualquer motivo, pode estar postando as atividades até a última semana do bimestre, que aí é a semana de prova. Só estou reiterando, né? Porque teve pessoas aí que entraram depois, não sei se iriam reassistir ou não a aula, então só estou refazendo, reiterando aqui o aviso que eu dei no começo da aula. Então, pessoal, aqui, tá? Eu tenho para vocês hoje os elementos do Estado de uma forma bem sucinta, de uma forma bem superficial, tá? Na próxima aula, então, nós vamos analisá-los de uma forma mais aprofundada, os três principais elementos aí, seja o território, seja o povo, seja a soberania ou o poder. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Bom, pessoal, então essa era o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu vou, assim que o link chega para mim,
Eu posto ele no YouTube e depois posto no AVA, como eu sempre faço nas aulas. Desejo, então, uma boa noite a todos, uma boa semana e a gente se vê na nossa próxima aula semana que vem. Até lá. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Noite. Professor, Oi, o senhor pode me passar o seu número para eu te mandar dúvida no WhatsApp? posso. 99700-3505. 3505? Isso, Ok, obrigada. Boa noite. nada.